crianças, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu, professora Luciana, estarei aqui com você mais um dia. E quais materiais que nós vamos precisar para a aula de hoje? Aqueles de sempre. O caderno, o lápis, a borracha e o apontador. E sempre que aparecer este símbolo aí, lá no cantinho da tela, quer dizer que aquela informação é para você registrar no seu caderno. Tudo bem? Então, falando em registro, vamos fazer o primeiro. Coloque a data de hoje no seu caderno, aula de língua portuguesa. Muito bem. Anotaram então tudo certinho? Então vamos relembrar o que nós vimos na aula anterior, ok? Qual foi a primeira atividade, ou o primeiro elemento que nós vimos na aula anterior? Foi a nuvem de palavras. Lembram-se que nessa nuvem de palavras nós tínhamos palavras características de uma determinada região que nós conhecemos muito bem, que é Curitiba. E dentro dessa nuvem também tinha palavras, né, que não era comum nessa região, mas foram incorporadas a ela. Nós vamos falar mais nas próximas aulas. Depois, nós falamos, associando essas palavras e regiões, nós falamos sobre a palavra peixada, que é uma palavra característica lá do Rio Grande do Sul, que fazia parte do nosso texto, certo? Que lembre que peixada tem o significado de batida de carro no texto que nós lemos, ok? Depois nós falamos sobre o autor do texto, que é o Luiz Fernando Veríssimo, que é um grande cronista e um dos maiores que nós temos no Brasil. E fizemos também o de olho no texto. O de olho no texto foi quando nós olhamos os detalhes do texto para compreendermos melhor algumas situações. E dentre essas situações que nós vimos, nós relembramos o sentido conotativo, que é o sentido figurado das palavras, em que nós usamos ela num sentido diferente daquele usual, do comum, do dicionário, e o sentido denotativo, que é o sentido do dicionário, o sentido real. E aí nós brincamos com a situação, né, do coração na mão, que significa desespero, o gol lá do time de futebol, que era a torcida ficar feliz, que a torcida pegou fogo. E no texto que a professora varreu a turma com o seu sorriso, né? Não quer dizer que a professora pegou a vassoura e foi varrendo todo mundo da sala. Não, quer dizer que ela varreu, quer dizer que ela olhou para todo mundo sorrindo, não é mesmo? E por fim, nós tínhamos uma atividade que vocês tinham que escrever como seria receber um colega novo na turma de vocês que ele veio de outro estado. Que lembre-se, cada região, cada estado tem a sua cultura, não é mesmo? Então é para você contar. E esse registro você vai mostrar para a professora quando vocês retornarem, ok? Mas o que nós vamos fazer na aula de hoje? Na aula passada nós falamos sobre o texto e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho mais. Só que para nós iniciarmos, nós vamos pensar sobre o texto. Nós vamos falar sobre a estrutura, ou seja, alguns elementos que compõem o texto que nós lemos, ok? E nós já vamos falar qual é o gênero que ele pertence. Mas antes, qual é a estrutura, alguns elementos que fazem parte dela. Tudo bem? Se vocês olharem agora no slide, vocês vão ver que nós temos vários elementos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre eles antes de fazermos algumas atividades. Então, o que nós temos por primeiro lá é o título. O título do texto se chama Peixada, ok? Tudo bem? Então,
Dentro disso, nós vamos ter uma ligação desse título do texto, tá? Então, essa flechinha vai nos indicar que nós vamos ter uma situação inicial, ok? O que seria a situação inicial? Seria a apresentação do tema, tudo bem? Dos personagens e de quem faz parte dessa história. Tudo bem? Então, todos os textos, todas as narrativas, elas precisam ter uma situação inicial, seja ela qual for. Tudo bem? Depois, nós vamos ter a outra estrutura que vocês podem acompanhar aqui comigo, que é a complicação. Então, depois que nós temos a situação inicial, nós temos a complicação. O que seria a complicação? Seria o desenvolvimento das ações que eu tenho dentro da minha história, ok? E lembrando que quando a gente fala de uma complicação, né, de um desenvolvimento, são as ações que os personagens principais e secundários passam ao longo dessa narrativa. Depois nós vamos ver qual que é que marca o nosso texto. Depois dessa complicação, que também essa complicação pode ser os probleminhas, né, que acontecem. Nós vamos ter o clímax, tá? Então nós vamos ter lá agora o clímax. O que é o clímax dessa nossa narrativa? Ou de qualquer outra, né, que nós lemos. É o conflito. Então, o conflito que está acontecendo com esses personagens, principalmente o protagonista, que é o personagem principal. Qual é o conflito que acontece com ele? Depois que nós temos o clímax, que a gente chama de conflito, mas é o ponto alto na narrativa, é quando acontece uma situação que já está se encaminhando para o final, a gente chama a última parte de desfecho. Tudo bem? E o desfecho é a parte final da minha narrativa. É quando se encerra essas ações, esse problema que acontece na nossa narrativa. Tudo bem? Então, aqui nós temos o nosso texto narrativo com alguns elementos, tá, que compõem ele. A situação inicial, a complicação, o clímax e o desfecho. Tudo bem? Então agora nós vamos realizar algumas atividades para nós indicarmos qual é o momento que aparece cada uma desses elementos. Tudo bem? Então olha lá a primeira atividade. A primeira atividade, ela quer que você marque para mim a situação inicial. Então você tem ali 3 opções, ok? Você vai ler agora com atenção as 3 opções e aí você vai marcar apenas a opção que é a situação inicial, a apresentação da minha narrativa. O que compõe ela? Tema e os personagens que estão aparecendo ali nesse momento, ok? Muito bem. Então eu tenho as 3 opções. A letra A,
os colegas quiseram saber por que o novo aluno falava diferente. Letra B, o aluno novo ganhou o apelido de Peixada. E letra C, o pai de Gaúcho sofreu um acidente de trânsito. Dentre essas opções, todas aconteceram na história, mas a situação inicial, que é a apresentação, é os colegas quiseram saber por que o aluno novo falava diferente, ok? Então eu vou dar para você um tempinho para você corrigir aí no seu caderno. Muito bem, corrigiram? Então vamos para a segunda parte. Qual é? Complicação, que é o desenvolvimento, que são as ações que acontecem com os personagens. Então, a complicação você também tem 3 opções. Então, leia com calma cada uma e me diga qual é a opção que é o desenvolvimento das ações dos personagens. Muito bem. Então, quando a gente fala em desenvolvimento, quer dizer as ações que estão acontecendo com os personagens. E dentre as opções, o aluno novo ganhou o apelido de Peixada. O pai do Gaúcho sofreu um acidente de trânsito e a professora não admitiu que não sabia o significado da palavra peixada. Qual é a complicação? Isso mesmo, o acidente que o pai do Gaúcho sofreu. Então eu vou dar um tempinho aí para você fazer a correção. Bom,
Então, nós acabamos de ver que o desenvolvimento o pai do gaúcho sofreu um acidente de trânsito. Mas, depois que nós temos o desenvolvimento, a gente tem o ponto alto da nossa narrativa, que é o clímax. Ou seja, é o conflito que já vai se encaminhar para a resolução final. Então, nós temos ali algumas opções. O pai de gaúcho sofreu um acidente de trânsito, a professora também não sabia o que significava pechar, e a professora não admitiu que não sabia o significado da palavra pechada. Então pense aí e me diga qual é o clímax da nossa história. E aí, lembrou? Então, qual que é o clímax da nossa história? É a letra B. A professora também não sabia o significado da palavra pechar. Então, esse é o grande conflito da nossa história. Agora falta a parte final, que é o desfecho da história, como a história vai terminar. Então, esse agora é o seu desafio. Então, pense como terminou a história lá, relembre. Então, como terminou a nossa história? Isso mesmo!
o aluno novo ganhou o apelido de Peixada. Então agora você anota aí o desfecho que a gente já marca aqui no nosso quadro. Agora que nós já terminamos, vamos colocar aqui no nosso quadro o final. E vamos então relembrar toda essa narrativa. Então aqui nós temos 4 elementos que compõem ela, e assim como todas as demais que a gente já leu ou vai ler. Então nós temos primeiro aqui a situação inicial, que também é a apresentação, que são os colegas que quiseram saber por que o novo aluno falava diferente. Depois nós temos a complicação, que é o desenvolvimento das ações dos personagens, que é o pai do gaúcho sofreu um acidente de carro. Depois nós temos o clímax, que é o conflito, ok? Então o conflito que aconteceu na narrativa foi: a professora também não sabia o que significava a palavra peixar. E o desfecho da história, que é o final, o aluno novo ganhou o apelido de Peixada. Que foi assim que terminou a história. Lembrando que nós estamos falando sobre essa diversidade, essa variação da língua. Só que esse texto, ele pertence a um gênero chamado crônica. Você já ouviu falar em uma crônica? Você já leu uma? Com certeza já, né, na escola. Vocês estão vendo que aí eu tenho uma ampulheta. Por quê? Porque crônica tem a ver, tem relação com passagem do tempo. Assim como a ampulheta não marca tempo, a crônica é a mesma coisa. Então nós vamos lembrar, ou vamos rever, o que é uma crônica. Então crônica, lembra que a gente, na volta e meia nas nossas aulas, estamos falando de origem, de etimologia? Então, na palavra crônica, nós vamos fazer a mesma coisa. Então crônica, pensando nessa questão de tempo, do grego é cronos, que é tempo. E crônica, vindo do latim, é crônica mesmo, quer dizer narrativa cronológica, quer dizer que é fatos sequenciados, é um fato após o outro, sempre orientado pela passagem do tempo, sempre prestando atenção nessa passagem do tempo. Ele não tem aquela característica de ir voltando, indo para frente na história, como algumas histórias que nós lemos faz. A crônica não. A passagem do tempo é bem marcada. E além disso, a crônica também ela conta uma história sobre assuntos do cotidiano. Então, para ela existir, eu preciso de temas do cotidiano da gente, que pode ser qualquer tema, tá? Algumas características da crônica que é importante a gente sempre lembrar. Ela usa uma linguagem simples, uma linguagem coloquial. Lembram-se que nós já estudamos um pouquinho sobre essa questão da linguagem formal e informal. Nós vamos rever nas aulas que vamos ter daqui para frente, tá? Então, linguagem coloquial é aquela linguagem do cotidiano. Também são narrativas mais curtas, elas não são tão longas, né, como as aventuras, os romances, então ela é mais curtinha. Vocês perceberam no texto que nós lemos. Retrata assuntos do cotidiano que pode ser qualquer um. Ela prende a atenção do leitor. Então, quando nós lemos e nós ouvimos a crônica, né, das nossas aulas, nós percebemos que ela foi prendendo a nossa atenção porque a gente queria saber o que estava acontecendo, o que ia acontecer. Será que as hipóteses que nós levantamos, elas iam ser efetivadas, né? E as publicações dessas crônicas geralmente são jornais e revistas, seja impressos ou digitais, rádio, televisão, livros, tá? Então essa crônica ela tem uma diversidade de suporte aí, tudo bem?
A crônica ela pode aparecer de três maneiras. Ela pode ser escrita uma crônica jornalística, que são os meios de comunicação que utilizam temas atuais para pensar. Então ela proporciona reflexões um pouco mais intensas, um pouco mais complexas. Nós temos o segundo tipo de crônica, que é a crônica histórica. É quando ela conta relatos de fatos ou acontecimentos históricos, né? Podendo ter personagem, tempos e espaço. Então vamos pensar que histórico ele pega alguma situação que aconteceu na história e aí ela retrata isso no texto. E a outra é a crônica humorística. A crônica humorística, ela é voltada para o humor e ela usa desse mecanismo do humor para entreter o público, né? O texto que nós lemos é um exemplo desse, tá? Então ela também pode utilizar a ironia, lembra que a gente já falou sobre isso também, tá? Aspectos da sociedade, aspectos políticos ou culturais. Então a crônica humorística, ela se serve de qualquer tema que está em evidência na sociedade. Tudo bem? Bom, agora nós vamos falar sobre os principais cronistas brasileiros. Alguns, porque nós temos muitos. Então, nós temos o Machado de Assis, o Carlos Drummond de Andrade, Luiz Fernando Veríssimo, que é esse que nós estamos estudando na Crônica Pechada. Nós temos o Fernando Sabino e Carlos Heitor Coni. Ok? Então o que fica claro, o que é importante a gente sempre perceber que quando eu estou lendo uma crônica, além dos elementos que nós já vimos, situação inicial, a complicação, o clímax, o desfecho, nós também temos que estar atentos aos temas que ela sempre vai trazer para a gente, que ela proporciona uma reflexão. Por mais que seja uma crônica humorística, né, que ela tem mais a função de nos entreter, mas ela também proporciona reflexões sobre algumas situações que vocês perceberam na crônica que nós lemos, que ele estava tirando sarro do colega, e a gente sabe que isso não é legal, né? Então a gente tem que aproveitar essas diferenças para que nós também possamos aprender, que isso que é o fundamental. Afinal, as diferenças é para que nós cresçamos, ok? Bom, agora que a gente já falou um pouquinho da estrutura da crônica, então nós vamos voltar para o de olho no texto. Porque lembre-se que o texto ele traz muitos detalhes que às vezes, lendo uma vez, duas vezes, né, não fica claro aos nossos olhos. E isso também proporciona com que nós aprendamos cada vez mais, ok? Então a primeira questão que nós vamos ver é essa aqui. Então preste bem atenção. Eu tirei um parágrafo, um trechinho do primeiro parágrafo do texto, em que, se vocês perceberem, a palavra gaúcho está escrita de duas maneiras diferentes. A primeira está com letra maiúscula. Então, no primeiro dia de aula, o aluno novo já estava sendo chamado de gaúcho, letra maiúscula. Por que era gaúcho? Letra minúscula. Então vocês perceberam aqui que o autor escreveu a palavra gaúcho utilizando duas maneiras diferentes. Mas foi porque ele quis? Foi para deixar o texto mais bonito? Não foi. Então você vai pensar aí um pouquinho por que isso acontece. E já a gente volta para conversar mais um pouquinho.
Pensou um pouquinho por que isso acontece? Então, vamos pensar juntos. No primeiro dia de aula, o aluno novo já estava sendo chamado de gaúcho, porque era gaúcho. Então, a primeira com letra maiúscula e a segunda por letra minúscula. Eu tenho certeza que você já chegou à conclusão que nós vamos falar aqui. Olha lá o primeiro caso. O primeiro caso se refere a um nome, um apelido de alguém. Por isso que ele usou letra maiúscula. E o segundo caso, ele usou letra minúscula porque diz respeito à origem, de que local essa pessoa vem. Então, se eu nasci em Curitiba, eu sou curitibana. Então, por isso que Curitiba, letra maiúscula, porque se refere ao local, e curitibana quer dizer a origem que eu sou, tá? Então, eu vou dar um tempinho aí para você também corrigir no seu caderno. Muito bem, agora que nós já analisamos um caso, vamos analisar outros usos da letra maiúscula e minúscula também, claro. Então, agora vocês vão para a primeira atividade. Então, nós temos duas frases aqui, tudo bem? E embaixo eu tenho a mesma palavra, uma escrita com letra maiúscula e uma com letra minúscula. Eu vou dar um tempinho para você pensar em qual é o caso de cada uma. Muito bem, já pensou aí? Então vamos pensar aqui juntos agora na correção. Nós temos rio com letra maiúscula, que significa a origem do lugar que a pessoa veio. E rio com letra minúscula quer dizer um nome comum, né? Pode ser usada para designar qualquer coisa. Então, no primeiro caso, o menino novo da minha turma, o Paulo, veio do Rio.
Do rio quer dizer o local, então letra maiúscula. Olha o segundo caso. Eu fui até o rio depois da aula pescar com o meu amigo. Então, um tempinho aí para você corrigir. Muito bem, vamos para a próxima? Então, a próxima atividade eu tenho que usar a palavra bandeira. Então, leia com atenção as duas frases e veja quando vai usar com letra maiúscula e quando vai usar com letra minúscula. Pensou aí? Então vamos aqui refletir juntos agora. Eu tenho bandeira minúscula e bandeira maiúscula, lembrando, quando é letra maiúscula é para nome de lugar, nome de pessoa, enfim. Então, ao sairmos do evento, passamos pela praça da bandeira. Bandeira é nome de lugar, então letra maiúscula. Olha o segundo caso. Depois da cerimônia, a bandeira foi guardada, porque é um objeto. Tudo bem? Então corrija aí. Vamos para mais uma atividade? Então, olha só. A cobra, agora eu tenho cascavel. A cobra, cascavel com letra maiúscula ou minúsculo? E o segundo caso, a cidade de Cascavel, maiúsculo ou minúsculo? Pense aí. Muito bem. Eu já tinha dado a dica antes de vocês começarem, né, a fazer. Então, a cobra cascavel tem que ser com letra minúscula, porque é o nome comum do animal. É um animal peçonhento e venenoso. Agora, a cidade, olha a dica aí, é local, por isso que é com letra maiúscula. A cidade de Cascavel está localizada na região oeste do estado do Paraná. Então, corrija aí.
Vamos analisar mais uma situação? Então pense lá, sem dica agora. Eu tenho a palavra Nordeste, escrita com letra maiúscula e minúscula. Leia as duas frases e pense em como que você vai encaixar letra maiúscula e minúscula aí. E aí, pensou? Então vamos corrigir? E tem a palavra Nordeste. Então vamos ler o primeiro caso. O Nordeste é uma região do Brasil com maior número de estados. Nesse caso, letra maiúscula, porque eu estou me referindo à região. E o segundo caso, Paulo contou que mora na parte nordeste da cidade, quer dizer, em relação à localização. Mas só um detalhe, se você olhar na Rosa dos Ventos, você vai ver que Nordeste está com letra maiúscula, né? Que é a referência. Então, sempre quando eu falo sobre os pontos, eu tenho que sempre deixar com letra maiúscula, tudo bem? Então, corrige aí. Corrigiram aí? Então, na próxima aula, a gente continua fazendo mais algumas atividades e nós vamos também anotar a regra, ok? Que nós refletimos juntos, depois vamos para a regra. Bom, agora nós vamos para a atividade para a gente encerrar a aula de hoje. Então, a atividade é a seguinte, é bem tranquila. Você concorda com a atitude de Jorge em zombar do novo colega que chegou de outro estado? Faça um desenho retratando a situação de Jorge. Então, a atividade de casa você vai pensar na situação e vai fazer uma ilustração sobre ela, tudo bem? Então, nós nos vemos na próxima aula. Lembrando, vamos fazer mais uma atividade e vamos relembrar a regra do uso da letra maiúscula e minúscula. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula.